Nossa jornada pelos Salmos hoje nos traz agora até o Salmo de número 5. Nós já caminhamos pelos primeiros 4 salmos da Bíblia e o Salmo de número 5 é o salmo que nós temos hoje diante de nós. Neste salmo encontramos o salmista clamando a Deus e o seu clamor é para que o Senhor pudesse acudi-lo, atender o seu gemido. É assim que a própria Escritura se refere à oração que o salmista apresenta neste canto. Mas ele roga mais do que isso. O desejo dele é que Deus pudesse vindicar seu nome e caráter ao destruir aqueles que faziam oposição à justiça de Deus. Vocês lembram que quando nós estudamos o Salmo de número 4, o Senhor é apresentado por Davi como aquele que é justo, mas também como aquele que era a sua justiça? Então, vamos ler o Salmo de número 5, vamos orar e vamos começar a estudar sobre ele. Salmo de número 5, eu vou usar a versão da Almeida atualizada. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, e folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, que está nos céus, te agradecemos pelo privilégio que nos dás de caminharmos juntos como crentes, com os nossos filhos, com as nossas famílias, pelos salmos da Bíblia. O Senhor nos deu este inário para que pudéssemos apreciá-lo, lê-lo, meditar sobre ele, estudá-lo, mas também, Senhor, para que as nossas orações fossem moldadas por Ti mesmo e os nossos cânticos também. Assim, Senhor, o que nós te pedimos mais uma vez é que nesta jornada pelos Salmos, a linguagem de Sião, os cânticos de Sião estejam bem presentes em nossa alma, em nosso coração e também na vida da nossa casa, no coração dos nossos filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, a nossa introdução ao Salmo de número 5 hoje vai nos dar alguma ideia do que nós temos pela frente em nossa jornada, do que nós vamos aprender estudando salmos tão bonitos ou preciosos como o Salmo de número 5. O Salmo é dado, veja, o seu título foi preservado, ao músico encarregado dos instrumentos de sopro. Vocês lembram que o Salmo de número 4 foi dado ao líder de música do templo para instrumentos de cordas? Então, vários instrumentos musicais deveriam ser usados e apreciados para os tipos de salmos diferentes. Este é um salmo, como outros que ainda nós vamos ver, chamado de salmo penitencial. Ou seja, ele envolve profundo clamor e também confissão sincera de pecados. E o instrumento de sopro, então, aqui, Nerilot, na língua hebraica, foi o indicado para que fosse utilizado pelo músico encarregado. O salmo é de Davi e nós vemos em sua leitura que é uma revelação importante de uma grande e profunda angústia deste servo de Deus. Vamos resumir o salmo, então. E a minha proposta introdutória hoje é fazer isso com vocês. Nos versículos 1 e 2, o salmista começa a sua oração. E o que é que ele faz? Davi invoca o Senhor e ele pede que ele o ouça.
Ele pede a Deus que considere a sua súplica e que possa dar ouvidos ao seu clamor. O versículo 2, ao oferecer a oração, também mostra que Davi reconhece quem Deus é. Eu vou ler novamente para a gente conferir. Ele diz: escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Então, ele pede a Deus que considerasse o seu clamor, a sua angústia, através da oração. E quando ele oferece a sua oração a Deus, ele vai reconhecer quem Deus é. Isto é muito importante. Nós precisamos ensinar em nossa casa, os nossos filhos precisam saber sobre isso. E uma das formas que nos ajudam a trabalhar isso de maneira bem clara, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda e direta, são os catecismos. Os catecismos da Reforma. Eles sempre procuram nos apresentar biblicamente uma definição a respeito de Deus. Por exemplo, se nós tomamos os padrões de Westminster, que surgem depois da Reforma, ou seja, dos herdeiros da Reforma no século de número 17, a pergunta do catecismo, do breve catecismo de Westminster, quem Deus é, ela traz um resumo belíssimo e bíblico. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, nós precisamos olhar isso e entender que a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, nos ensina a orar e, ao mesmo tempo em que oramos a Deus, nós precisamos, em nossas orações, dizer quem Ele é, reconhecer quem Ele é. Davi faz isso. Número 3. No versículo 3, você vai perceber que Davi compreende, ele entende a divindade de Deus. Isso ocorre pela manhã, logo cedo, quando ele acorda. Seus pensamentos se voltam para Deus logo quando ele se levanta, diz o versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vocês percebem a conexão com o salmo anterior? O salmo anterior se encerrou no versículo 8, salmo 4, com a seguinte oração de Davi: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Agora veja, o seu repouso é seguro, ou como nós já aprendemos também no Salmo 3, versículo 5, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, e isso dava forças a ele para, em meio ao sofrimento, em meio à provação, fazer sempre o que o crente deve fazer. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. As nossas orações, elas se iniciam quando acordamos. De manhã, te apresento a minha oração, e o que é que nós devemos fazer depois que oramos? Esperamos. Espera, pois, Israel no Senhor. Ele fica esperando, então, que o Senhor o respondesse. Pela manhã, Davi organiza a sua oração. Perceba, a palavra usada aqui é a mesma para a organização dos sacrifícios no altar ou dos pães da proposição sobre a mesa, que eram utensílios do tabernáculo e depois do templo ao Senhor. Então, ele olha para cima, ele olha para os céus como um guarda em uma torre, como um sentinela vigiando, e ele está ali, naquela vigília, esperando a resposta do rei. Ele espera uma mensagem, ele espera uma notícia boa. Então, as palavras da oração do salmista são como que o seu sacrifício matinal. Vocês percebem como isso nos liga a toda a Bíblia? Romanos 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós observamos como tudo isso se harmoniza com a doutrina da Escritura. E Davi sabe disso. Davi, por exemplo, ele reconhece a ira de Deus contra os homens maus e contra as injustiças que eles praticam. No versículo 4 ele diz isso: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo o mal não subsiste, não se sustenta. Então, ele começa dizendo que Deus não tem prazer na iniquidade, ou seja, ele afirma que o mal não
pode conviver com ele. O mal não pode se aproximar do Senhor e sobreviver. Ele é santo, ele é justo, ele é bom. Os tolos, portanto, versículo 5, eles definham. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces, ou seja, odeias a todos os que praticam a iniquidade. Deus, então, revela também um atributo claríssimo para Davi quando ele atende a sua oração e faz justiça para com seu servo diante de seus inimigos. Ele odeia o homem mau. Ele odeia a impiedade. E, portanto, os tolos, eles murcham apenas de olhar para a glória de Deus. E Deus, então, não permite que aqueles que praticam a iniquidade, eles subsistam. No versículo 6, você vai perceber que a leitura é essa mesmo. Deus destrói os que proferem mentira, diz o salmista. O Senhor abomina, ou seja, odeia ao sanguinário e ao fraudulento. Deus não está feliz com esses homens. Aqueles que falam mentiras, ele vai destruir. Ele odeia homens que amam derramar sangue e enganam as pessoas. Ele não vai deixar que eles tenham sucesso em seus planos. Mas há um contraste. No versículo 7, há uma diferença. Davi não é como estes homens. Cercado por sua misericórdia e em seu temor a Deus, Davi, ele então vai se dirigir a Deus em devoção sincera. Versículo 7 diz, porém eu, ou seja, diferentemente deles, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo. Ao invés de praticar a maldade, ao invés de buscar a mentira, de espalhar a iniquidade, Davi se volta para o Senhor e adora ao Senhor. Ele ora pela orientação e proteção justa de Deus por causa dos seus inimigos. Verso 8. Verso 9, os homens que se opuserem a ele, proporcionando esse contraste, são corruptos, ou que se opuseram a ele, são corruptos e então eles irão sofrer, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios. Verso 9, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. O contraste está quando você chega no versículo 9 e você percebe que o salmista, ele continua a orar ao Senhor para que fosse guiado pela verdade. Verso 8, guia-me na tua justiça por causa destes homens, dos meus adversários. Endireita diante de mim o meu caminho, ou seja, é algo maravilhoso quando nós vamos estudando este livro da Bíblia, o Saltério, e você percebe o que nós já vimos antes na introdução. Deus conhece o caminho do justo e ele conhece também o caminho do ímpio. Deus conhece o caminho da vida, mas Deus também conhece o caminho da morte. Deus sabe que aqueles que esperam nele e o temem viverão, mas aqueles que são maus e se rebelam contra ele morrerão eternamente. Paulo cita este versículo em Romanos capítulo 3, versículo 9, estou me referindo, né? Pois eles não têm sinceridade em seus lábios, o seu íntimo é todo crimes e a sua garganta é sepulcro aberto. E ele vai aplicar isso a todos os homens em todos os lugares. Esta é a condição natural do ser humano sem Deus, da criança ao mais velho. Todos pecaram, diz o apóstolo, e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Davi então implora a Deus para declará-los culpados. Os justos devem fazer o mesmo. E Davi ensina isto. Eles devem clamar para que Deus manifeste seus justos juízos. Em particular, ele ora para que Deus os destrua pelos seus próprios planos, pelos seus próprios conselhos. Versos 11 e 12, então, encerra o Salmo. Ainda alegria para quem ama o nome do Senhor. Verso 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Ainda há alegria para quem ama o nome do Senhor. Davi nos lembra. No mundo cheio de guerras, aqueles que confiam em Deus podem se regozijar e gritar de alegria. Porque o que a Bíblia diz? A alegria do Senhor é a nossa força. Finalmente, Deus é o defensor do seu servo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Verso 12. E como escudo o cercas da tua benevolência. Aqueles que amam o nome do Senhor podem
portanto, se alegrar nele. Deus abençoa o justo e o protege como um escudo. O escudo, lembrem, que era utilizado pelo israelita, tinha uma função de ataque e uma função de grande proteção. Um escudo abrangente para proteger o soldado dos ataques dos inimigos. Essa introdução do Salmo 5, então, nos prepara para o que nós vamos ver amanhã. As aplicações sobre este salmo, que são riquíssimas para a nossa caminhada de fé. Por exemplo, pense com a sua família e veja que exercício espiritual precioso pode ser feito. Comece o seu dia com oração e ensine os seus filhos a fazer isso, não somente ao deitar, mas ao levantar principalmente. Invoque o Senhor e peça que Ele o atenda. Apresente os seus pedidos diante de Deus, os pedidos da família, os pedidos individuais, os pedidos da igreja. Aprenda a fazer orações específicas. Dirija-se a Deus em humildade, reconhecendo quem Ele é ao oferecer a sua oração. Ele é o nosso Rei e Ele é o nosso Deus. Busque com isso, à medida em que você estuda os Salmos, entender a divindade de Deus. Porque isso vai fazer com que logo cedo os seus pensamentos em oração se voltem para Ele e nele você espere. Monte a sua oração assim, organize-a desse modo e lembre-se, Deus sempre fará distinção entre o justo e o injusto. E Ele já deixa claro que aqueles que praticam a maldade, amam a violência e derramar sangue não subsistirão. Lembre-se também que há grande alegria para quem ama o nome do Senhor. E nós devemos nos alegrar no fato de que o Senhor sempre guardará os seus e não permitirá que os conselhos dos ímpios, lembra do Salmo 1, prosperem. Finalmente, aprendam e ensinem aos seus filhos uma preciosa verdade do Salmo 5. Quem é o nosso defensor? Eu poderia pegar o catecismo novamente e aplicá-lo a Cristo. Quem é o Redentor dos eleitos de Deus? Jesus Cristo. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei. E como rei, nos ensina a Bíblia, ele sempre estará pronto a nos defender, nos guardar, nos guiar e nos apacentar. E combater e destruir os seus e os nossos inimigos. Que Deus os abençoe. Amanhã nós vamos prosseguir, vamos procurar trazer as aplicações mais práticas a respeito do Salmo 5, uma vez que nós já vimos a sua introdução. Até lá!